Ô, gente, essa videoaula de agora tem um propósito meramente de resumo das videoaulas passadas. Você sabe que eu gosto muito de fazer analogia e apesar de eu nunca ter usado, eu sei que tem um aplicativo chamado Airbnb, onde você loca uma residência por alguns dias. Então, para você entrar na residência ou nesse apartamento, para que você possa desfrutar o seu período de descanso, você precisa pegar a chave, não é verdade? Agora, imagine a seguinte situação. Você aluga um apartamento, beira-mar, com tudo que você tem direito por 5 dias. Aí você chega nesse apartamento, só que você não sabe nem onde, nem como pegar a chave para você entrar. Acontece que aí a sua bateria do celular acabou e o seu plano de dados também. O que te acontece? Eu estimo que você vai passar 5 dias na rua, meu amigo, na rua da amargura, porque é a mesma coisa aqui nos nossos exercícios de juntas parafusadas. Se você não souber calcular a rigidez axial dos parafusos e das chapas, eu prevejo para vocês tempos sombrios e tenebrosos nessa disciplina. Então, presta atenção, acorda para a vida e vai fazer os exercícios iniciais da lista e, principalmente, programar a sua planilha ou seu algoritmo de cálculo para agilizar a execução dos exercícios. E vou além, hein? Além de agilizar, vocês reduzem drasticamente a chance de vocês cometerem um erro de cálculo. Então aproveite que as listas têm todas as respostas parciais e enquanto você estiver criando suas planilhas, valide-as usando as respostas parciais. Então vamos dar uma olhadinha na lista de exercícios? Olha só, eu estou mostrando para vocês a versão que está do dia 26 de dezembro, mas eu ainda vou fazer uma série de modificações até o momento em que você vai colocar as suas mãozinhas nessa lista daqui. Vocês podem perceber que no exercício número 1, ele é dedicado exclusivamente para o cálculo das rigidezes axiais de parafusos que são inteiramente roscados e também para calcular a rigidez axial das chapas através dos 3 métodos. E eu quero mostrar para vocês, por exemplo, olha só, no item A, eu sugiro que vocês utilizem o método do cone de influência das chapas. E aí, obviamente, para calcular a rigidez axial dos parafusos, eu peço para que vocês utilizem o método de Castiliano. E aí vocês vão perceber que nos outros itens, eu peço para que vocês utilizem materiais diferentes para os parafusos e para as porcas e façam aquelas variações alterando os arranjos em relação ao número de arruelas, a disposição das porcas e assim por diante. Agora, quando a gente desce aqui para o exercício número 2, ele tem o mesmo propósito, mas ele é feito para calcular a rigidez axial de parafusos que têm rosca parcial. Nesse exercício, inicialmente, eu também peço para que vocês utilizem para o cálculo da rigidez axial das chapas o método do cone de influência. Inclusive, vou acrescentar essa informação aqui, ó, rigidez axial, porque a gente pode ter também a rigidez transversal. E aí eu mostro para vocês um ponto interessante, porque, por exemplo, a partir aqui do item F, eu peço para vocês utilizarem como método de cálculo do KC a VDI 2230, publicada em 1977. Durante as férias, eu pretendo criar para vocês um exercício número 3, onde vai ser necessário que vocês calculem a rigidez axial dos parafusos prisioneiros. E é por isso que eu deixei isso aqui em vermelho, porque está em construção. Agora, adicionalmente, vocês vão perceber que nos exercícios subsequentes, eu faço requisição para que vocês utilizem outros métodos para calcular a rigidez axial das chapas. Por exemplo, nesse exercício número 4, que na verdade agora é o exercício número 4 da lista, eu pedi para que vocês utilizem o método dos elementos finitos para calcular a rigidez axial das chapas. Então, sigam minha sugestão, por favor, de resolver os exercícios iniciais da lista para que vocês se familiarizem com os cálculos do KP e do KC. Então agora eu vou fazer um resumo nesse slide aqui de quais são as variáveis que vocês precisam para determinar a rigidez axial dos parafusos que a gente chama de KP. Eu recomendo que vocês sempre façam isso e tenham um mapa mental ou um fluxograma que exiba o mapeamento das variáveis. Então o primeiro passo para vocês calcularem o KP é vocês identificarem qual tipo de parafuso vocês estão estudando. Como nós faremos o cálculo através do segundo teorema de Castiliano, é preciso reduzir os sistemas reais contínuos para modelos discretos. No caso, a gente vai usar a técnica dos cilindros equivalentes e calcular qual que é a energia de deformação deles. Para isso, a gente precisa identificar quais são os componentes da junta para encontrar suas respectivas alturas e determinar quais dessas alturas influenciam o comprimento equivalente L e Q. Então, no caso de parafuso com cabeça sextavara inteiramente roscado, as variáveis necessárias para o cálculo do KP são essas D, AS, EP e L e Q. Agora, se for o caso de parafuso com cabeça sextavara parcialmente roscado, as variáveis necessárias para o cálculo do KP são o diâmetro do parafuso, as áreas da seção resistiva e a área nominal do parafuso, o módulo de elasticidade do parafuso e os comprimentos L1 e L2. E por fim, no caso de parafuso prisioneiro para furo passante, as variáveis necessárias para o cálculo do KP são o diâmetro, as áreas, EP, e aí nós temos os 3 comprimentos, né? L1, L2 e L3.
Agora, nesse slide eu faço para vocês um resumo de quais são as variáveis que vocês precisam para determinar a rigidez axial das chapas. O primeiro passo é que vocês identifiquem no enunciado do exercício qual que é o método de cálculo proposto. Então, no caso do exercício especificar o cálculo do KC através do método do cone de influência, as variáveis necessárias para o cálculo do KC são EC, DK, DB, D, LC e beta. Entretanto, se o enunciado do exercício especificar a determinação da rigidez axial da chapa através da formulação contida na VDI 2230, publicada em 1977, as variáveis necessárias para o cálculo do KC são EC, LC, área equivalente, D, DK, DB e DA. E aí, turma, finalmente, se o exercício requerer que a rigidez axial da chapa seja determinada baseada no método descrito no artigo técnico que emprega o método dos elementos finitos, as variáveis necessárias para o cálculo do KC são os parâmetros da chapa A e B, o módulo de elasticidade das chapas EC, LC e o D. E aí, gente, conforme eu tinha prometido para vocês na videoaula passada, eu quero te mostrar brevemente como é que o livro do Shigley trata o tema de parafusos. Olha só, como eu disse para vocês, o Shigley estabelece no capítulo 8 o assunto parafusos. Então vocês vão ver aqui, ó, Screw, Fasteners and the Design of Non-Permanent Joints. Então eu vou direto para a página 398 do livro do Shigley. Claro que é a página 398 do PDF. Eu vou baixar aqui um pouquinho e cá estamos, no capítulo 8. É importante vocês entenderem que o Shigley trata o assunto de parafusos de movimentação aqui também dentro do capítulo 8, nesse tema 8.2. Então eu vou passar rapidamente aqui com vocês para que vocês possam ver. O Shigley mostra algumas definições e normalizações previstas. E aí aqui ele coloca algumas tabelas normalizadas de parafuso métrico, tanto com passo fino como com passo normal. Aqui é uma tabela de dimensões normalizadas de roscas unificadas. Aí a gente desce aqui, nós vamos encontrar o item 8.2, onde o Shigley trata dos parafusos de movimentação, que nesse exato momento não se tratam do alvo da nossa disciplina. Esses assuntos já foram tratados com vocês anteriormente. E aí nós vamos finalmente aqui para o tema de parafusos de fixação. Cadê você? Cadê você? Tá chegando? Olha só. Parafusos roscados utilizados para fixação. É claro que a nomenclatura utilizada pelo Shigley é ligeiramente diferente da nossa, mas os conceitos físicos são absolutamente os mesmos. Então aqui ele apresenta algumas dimensões de diversos parafusos e também de porcas, e aqui ele começa a falar sobre a rigidez de juntas parafusadas. Então, vocês vão perceber, inclusive algumas das figuras que foram utilizadas anteriormente nas nossas aulas, vocês vão perceber que todos os conceitos são rigorosamente os mesmos, obviamente com a exceção de alguns detalhes adicionais e também com alguma exceção das nomenclaturas que foram utilizadas. Vocês podem perceber que o conceito de mola equivalente é o mesmo utilizado anteriormente nas videoaulas, não é verdade? Então, vocês conseguem estabelecer uma correlação entre, por exemplo, o cone de influência que eu tratei com vocês nas videoaulas passadas e também com o livro do Shigley. Vocês podem perceber aqui que o método de cálculo da rigidez axial das chapas, KC, através do cone de influência é rigorosamente o mesmo método que eu apresentei para vocês, obviamente com as mesmas equações, com pequenas mudanças de nomenclatura. Inclusive comentei com vocês que o próprio Shigley cita o arquivo de Willeman como sendo uma referência para o cálculo da rigidez axial das chapas. Então vocês estão vendo aqui a mesma formulação que eu mostrei para vocês. E também, obviamente, ele cita aqui qual é o artigo que já já eu abro para mostrar para vocês. Então eu só quero deixar claro para vocês que nós estamos absolutamente, integralmente alinhados com os nossos livros de referência, tá legal? Eu ainda não cheguei com vocês nessa parte do livro do Shigley que ele está tratando agora. Então eu só vou passar rapidamente para mostrar e deixar registrado que nós abrimos o livro pelo menos uma vez aqui, para que vocês também tenham uma noção de como é que o assunto é tratado. Então, por exemplo, a partir do item 8.7 em diante, o Shigley começa a se referir sobre cargas externas que foram aplicadas às juntas. E conforme eu disse para vocês, nós ainda não chegamos nessa parte, então eu vou interromper a exibição do livro exatamente nesse trecho. E aí eu também já deixei aqui aberto para vocês, para que a gente possa rapidamente consultar o artigo de 1991 que deu origem, a esse terceiro método de cálculo da rigidez axial das chapas. E aí mostrando para vocês que os autores, por sua vez, listam o Shigley como sendo uma referência.
Então, esses autores propuseram uma expressão alternativa àquela que o Shigley apresentou no seu livro de referência. Inclusive, os autores aqui replicam a mesma fórmula para o cálculo da rigidez axial das chapas que está prevista no livro do Shigley. Tá legal? Então, só estou mostrando para vocês rapidamente aqui esse artigo. Ele exibe mais uma vez aquele conceito que já foi bastante discutido com vocês do cone de influência. Ele mostra quais foram as restrições, na verdade, quais são os detalhes utilizados para embasar a análise através do método dos elementos finitos. Então está aqui as deduções dessas fórmulas. Então é bem interessante que vocês, sempre que possível, recorram às fontes de consulta para que vocês possam se beneficiar de todo o conhecimento que foi mostrado. Tá legal? Então vamos voltar lá para o PowerPoint para que a gente possa encerrar essa aula. E aqui dando uma passadinha no Moodle, obviamente, para poder conferir se está tudo certo, né? Então, por enquanto está tudo bem, no plantão noturno aqui das férias. E por causa disso a gente pode voltar para o PowerPoint e encerrar a nossa aula. Então, uma outra recomendação sistêmica que eu faço para vocês é que vocês entendam a interdependência e a influência de uma variável sobre a outra. Se você tiver o diâmetro nominal dos parafusos, vocês conseguem recorrer às tabelas dimensionais e encontrar a área da seção resistiva AS e, obviamente, vocês conseguem calcular a área da seção nominal. E aí, ainda nas tabelas de dimensões normalizadas, vocês vão encontrar o dB. Claro que você precisa saber enunciado qual que é o tipo de furo, se é furo H12, H13 ou H14. Agora, no que se refere ao DK, que é o diâmetro do contato entre as chapas e os elementos de fixação, depende da configuração da junta parafusada, porque ela pode ser influenciada pela disposição de uma arruela, por uma porca ou pela cabeça do parafuso. E, obviamente, vocês sempre devem considerar a menor região de contato dentre aquelas possíveis. Então, finalmente, a gente concluiu a sessão número 1 da aula que tratava dos conceitos básicos. Turma, apesar de serem conceitos muito simples, de entendimento da fenomenologia e também de quais tabelas de dimensões normalizadas consultar, eu insisto que vocês não vão conseguir fazer um exercício sequer caso vocês não saibam calcular as rigidezes axiais dos parafusos e das chapas, hein? Então fica aqui pela milésima vez o alerta claro sobre a importância de vocês não somente entenderem, como saberem fazer os cálculos dos KPs e dos KCs. Então, na próxima aula, a gente vai começar a sessão 2, que trata das informações pertinentes à montagem das juntas parafusadas. Até a próxima videoaula. Falou!